Graça te damos, Senhor, por esse momento aqui neste dia, Senhor, tão maravilhoso, ó Deus, que estamos, Pai, reunidos aqui em Teu nome, Senhor, para aprender, Pai Santo, da Tua santa e poderosa palavra, Senhor, e tudo que venhamos, Pai, aprender nesta manhã, seja para engrandecimento, ó Pai, do Teu reino, Pai. Agora, Pai, também eu te peço, aleluia, pelo Teu filho, irmão Sebastião, Senhor, que está com compromisso, Pai, de trazer a Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Usa ele, Pai Santo, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, nós rogamos, Pai, estas bênçãos no nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Salve a igreja com a santa e amada paz do Senhor. Motivo de muita alegria eu me encontrar aqui nessa manhã. Eu confesso aos irmãos, quando meu irmão me pediu para trazer uma explicação, o fechamento dessa revista, ele não falou em mensagem na palavra. Então eu trouxe um estudo para complementar tudo aquilo que foi ensinado, eu creio com muita sabedoria, por esses homens religiosos que aqui se encontram. Eu queria falar com meus irmãos que Deus, às vezes, Ele coloca alguns compromissos na nossa vida. Eu estava conversando com um pastor ali, que nós não entendemos. E como aqueles grandes homens religiosos que nós encontramos na Bíblia, eu senti-me como Elias, com vontade de correr para uma caverna, até por causa dessa responsabilidade. Eu senti-me como Moisés, de falar que não sou eloquente. Eu me senti como Jonas, com vontade de fugir para Tarso, como Jeremias, de falar que eu sou uma criança. E para estar dando um estudo a respeito desse capítulo 12, eu vou pedir permissão ao meu pastor de retroceder algumas aulas que com certeza foram muito bem ministradas por esse ministério, para que nós verdadeiramente podemos chegar nesse capítulo 12, que vai nos falar desse tempo do fim. Na lição 8, Deus, Ele vem nos falando a respeito de 4 impérios, louvado seja o nome do Senhor, mundiais. E Deus, Ele também fala do reino de Messias. O que Deus estava querendo, através de Daniel, já está falando, de que todos esses impérios, eles seriam passageiros, e o que iria prevalecer é o reino do Messias, o reino dos céus. Então, através de uma visão de Daniel, no capítulo 8, confirmando lá o sonho do ímpio Nabucodonosor, Deus, Ele usa algumas figuras. No capítulo 8, ele usa um leão com 2 asas de águia. É o primeiro império ao qual Daniel estava tendo a visão, referindo-se ao império da Babilônia. E diz a revista que aquelas 2 asas, elas são tiradas. Segundo Calvino, quando essas 2 asas elas são tiradas, é uma referência quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, perdeu a sua glória. E segundo outros estudiosos, quando essas 2 asas ela caem, um capítulo que vocês estudaram, está se referindo a Nabucodonosor,
quando ele aceita Jesus Cristo. Logo em seguida, para chegarmos ao capítulo 12, muito rapidamente eu vou explanar, Daniel, ele tem uma outra visão de um urso extremamente feroz, e segundo a revista, esse urso, ele traz 3 ossos na boca. Essa visão de Daniel, ele está falando sobre o Império Medo-Persa, e esses 3 ossos que ele traz na boca, ele está querendo mostrar as nações que eles já haviam conquistado: a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Logo a seguida, Daniel, nesse capítulo, nessa lição 8, ele tem uma outra visão. Ele vê um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Leopardo, leão, pardo, leopardo. Um bicho extremamente veloz. Esse animal, ele está representando o Império Grego. E leopardo, a velocidade, ele está querendo nos mostrar, através de Daniel, a velocidade que Alexandre o Grande dominaria o mundo. Alexandre Grande, um conquistador que em 10 anos ele dominou o mundo e morreu aos 33 anos. Esse Alexandre o Grande é filho de Filipe. Quando tem aquelas cartas lá, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande é filho de Filipe. E por que aquelas 4 asas? Aquelas 4 asas naquele leopardo, o texto está querendo nos dizer que seria os 4 generais que depois se tornaram reis, que viriam atrás de Alexandre o Grande, que são Lisímaco, Seleuco, Cassandro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses 4 generais, eles estão sendo representados por essas 4 asas. E as 4 cabeças significa os 4, todas aquelas terras que as nações que Alexandre o Grande teria conquistado seriam divididos por esses generais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os 4 asas significa Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, os 4 generais. Logo em seguida, Daniel, ele tem um sonho, e nesse outro sonho, nessa visão, isso tudo decorre sucessivamente, ele tem um sonho com um animal tão grande, tão feroz, que ele não consegue identificar qual é aquele animal. Eu creio que por causa da ferocidade daquele animal, Daniel, ele acorda um animal extremamente feroz, com dentes de ferro, e esse animal, ele estava representando o Império Romano. Louvado seja o nome do Senhor. E esse animal, ele tem 10 chifres. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto que desses 10 chifres surge um chifre pequeno dentre esses 10 chifres e 3 chifres caem. O que está querendo dizer quando isso ocorre? Os 3 chifres pequenos são aqueles reis advindos do Império Romano que resistiram ao anticristo. Eles não se deixaram dominar pelo anticristo. Então, quando esses 3 chifres caem, a simbologia vem dizendo isso. E aquele chifre pequeno que cresce, ele está querendo simbolizar Antíoco Epifânio, que seria um homem extremamente feroz, que a revista nos diz que ele é cara dura, que ele se voltaria para a terra formosa, um homem extremamente perseguidor do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o contexto no capítulo, na lição 8, fecha dessa maneira. Agora nós vamos para a lição 9. Daniel continua tendo aquelas visões. Agora Daniel, ele tem um sonho com um carneiro arrogante. Diz o texto que ele vinha dando marras. E esse carneiro, ele tinha 2 chifres. Um chifre maior, que significaria Ciro da Pérsia, e um chifre menor, que seria Dário o Médio. Louvado seja o nome do Senhor.
E aquele carneiro, ele vem dando marra. Quando ele dá marra para o ocidente, ele está simbolizando aquelas 3 nações que aquele urso que veio na boca daquele urso. Esse carneiro é a simbologia dos Médio-Persas. Lá na lição 8 foi simbolizada pelo urso. Aqui nessa lição 9 é esse carneiro. E quando ele dá marras para o ocidente, ele está querendo demonstrar o Egito que ele havia conquistado. Quando ele dá marra para o norte, ele estava demonstrando o território da Babilônia que ele tinha conquistado. Quando ele dá marra para o meio-dia, ele está mostrando a nação da Lídia que ele havia conquistado. Louvado seja o nome do Senhor. Diz nesse mesmo capítulo 9, diz que logo em seguida vem um bode com um chifre comprido, e esse bode ele vai e ataca o carneiro. Aquele chifre comprido está simbolizando os gregos, que foi simbolizado lá no outro sonho por aquele leopardo. Agora nesse capítulo 9, o império da Grécia ele está sendo simbolizado por esse bode. E diz o texto que aquele chifre grande, quando ele atraca aquele carneiro, ele quebra. Justamente a simbologia das 4 asas daquele leopardo, simbolizando os 4 generais, mais uma vez, que viria após Alexandre o Grande. E dessa ponta grande surge uma ponta pequena. Mais uma vez, Deus revelando que o anticristo sairia dessa ponta pequena, simbolizando Antíoco Epifânio, que cresceu para o Oriente, cresceu em direção a Israel, cresceu em direção à Terra Formosa. Seria um homem que assolaria o povo de Israel, defraudaria o templo de Israel. Tudo isso eu estou falando para vocês para chegar até o capítulo 12, o qual nós falaremos nessa noite. Agora nós vamos falar da lição 10, que ela tem tudo a ver com a lição 12. Agora Deus, Ele vai preparar um plano que ocorrerá em 490 anos, que está capitulado lá em Daniel 9 a partir do versículo 21. As 70 semanas de Daniel, depois os irmãos podem buscar. Então, nessas 70 semanas de Daniel, cada dia será igual a um ano. Então, o que Deus vai fazer? Deus, ele vai restaurar e edificar o povo de Israel. Deus vai fazer isso em 490 anos. Deus, através desse plano, ele vai excluir as transgressões. Deus vai dar fim ao pecado. Deus vai expiar a iniquidade, trazer de volta a justiça eterna. Deus vai selar a visão e a profecia, e Deus vai ungir os santos dos santos. Então Deus, ele divide esse plano de edificação e restauração do povo de Israel em 3 partes. O decreto do rei Artaxerxes, o rei lá de Neemias, em 445 anos antes de Cristo. Mas de que forma ocorrerá isso? Meus irmãos, eu falei que essas 70 semanas de Daniel ocorrerá onde cada dia é igual a um ano. Então a primeira parte desse plano de Deus é a saída de ordem do povo de Israel para ser edificado. E essa primeira parte do plano de Deus, ela vai ocorrer em uma semana. Mas o irmão falou que cada dia é igual a um ano. Então 7 vezes 7 igual a 49. Em 49 anos é a saída de ordem do povo de Israel para ser restaurado e ser edificado. Os irmãos estão me acompanhando? Deus vai preparar um plano de 490 anos, que são essas 70 semanas de Daniel. Cada dia é igual a um ano. Então 7 vezes 70 igual a 490. Em 490 anos, Deus vai edificar e restaurar o povo de Israel. E Deus, ele vai dividir esse plano em 3 vezes. A primeira parte desse plano será uma semana. Como cada dia é igual a um ano, 7 vezes 7, 49. Em 49 anos é a saída de ordem para a edificação e restauração do povo de Israel.
A segunda parte desse plano de Deus, ela ocorrerá em 62 semanas. A primeira em uma semana e essa agora em 62 semanas. 62 vezes 7 é igual a 434. Nós temos que chegar a 490. Em 434 anos, em 62 semanas, seria a segunda parte do plano de Deus nessa restauração e edificação do plano de Israel. Nessas 62 semanas seria o advento do retorno do Messias. Isso para quando nós chegarmos na grande tribulação, os irmãos estarem entendendo esse plano de Deus. Então, quando chega na 79ª semana, na 69ª semana, que é aonde nós nos encontramos, na dispersação, a igreja, ela se encontra na dispersação. O que é a dispersação, irmão Sebastião? É onde nós estamos, aguardando o retorno de Cristo. E eu falei que cada dia era igual a um ano. Então, 69 vezes 7 é igual a 483. Então, nesse período, é o período que Deus está preparando para chegar aos 490 anos, para restaurar e edificar o plano de Israel. Então, eu falei que na 179ª semana, a contagem para. Nós não chegamos na 70ª semana. Onde que nós estamos? Aguardando o retorno de Cristo. Nós nos encontramos na dispersação. Se nós observarmos, 69 vezes 7 vai dar igual a 483. Vai ficar faltando 7 anos para completar os 490. Então, esses 7 anos, onde nós estamos aguardando a Deus, que o anticristo ele vai se pronunciar. Louvado seja o nome do Senhor. Depois eu estarei lendo a apostila dentro do contexto da apostila. Eu estou falando isso porque eu queria chegar nesse período de 7 anos, que é o período da grande tribulação. Então eu vim dizendo para os irmãos entender que Deus preparou um plano em 3 vezes. O primeiro em uma semana, 49 anos. O primeiro em 62 semanas, 434 anos. Quando seja na 79ª semana, a contagem para os irmãos poderem acompanhar 483 anos. Nesse período de 7 anos, é o período da grande tribulação, que é pregada de várias maneiras, vários ensinamentos. E hoje eu trago esses 7 anos em que ocorrerá essa grande tribulação de uma forma bem facilitada para que os irmãos possam entender. O que é que vai acontecer nesse período de 7 anos? Deus, ele vai voltar em glória, ele vai arrebatar a sua igreja, ele vai nos levar para a glória. Os primeiros que serão arrebatados, a palavra conhecida, são os santos que se encontram no sepulcro. Depois eu vou estar falando de ressurreição muito rapidamente e vou dar uma explicação mais detalhada. Nós estamos falando da lição 10. Então, o irmão Sidney é piloto de avião, né? Ele está lá, Deus volta em glória. Eu estou conjecturando para que o irmão possa entender. Deus volta em glória para buscar a sua igreja. O irmão Sebastião está lá pilotando um avião, puf, é arrebatado, foi levado para o céu. Os crentes que estiveram no avião, puf, foi arrebatado. O que vai acontecer? O avião vai cair. Vai se formar um pânico tão grande no mundo, diz a palavra, que muitos tentarão morrer, né? Porque os crentes estão sendo arrebatados, estão indo para a glória. O irmão está lá pilotando avião, é crente, foi arrebatado e foi embora. Quem é ímpio que está lá, o avião vai cair e o povo vai ficar à deriva. Vai ter aquele escândalo no mundo. Eles não vão ter a quem recorrer, porque o Espírito Santo, nós que somos templo do Espírito Santo, daqui a pouco eu vou estar falando, o maligno, o homem do pecado, o anticristo, ele não tem poder de atuar na terra com o Espírito Santo na terra. O Espírito Santo, ele é a força maior, ele é o poder maior. E diz a palavra de Deus que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. E quando nós somos arrebatados, o Espírito Santo parece
que ele vai deixar de resistir. Ele vai permitir que o homem do pecado atue. Então vai haver uma grande tribulação no mundo. Os dias serão maus, os dias serão ruins. É a pior época que ocorrerá no mundo. Então, o anticristo, o Espírito Santo já não se encontra na terra. Os nossos corpos, que são moradia do Espírito Santo, foi arrebatado. Ele se apresentará como aquela pessoa que vai resolver aquele problema. O bom de chifre, olha, deixa que esse problema que está acontecendo, eu vou resolver. E aquelas pessoas estão ali no desespero e vão acreditar nele. Então, ele faz um concerto com a humanidade por 7 anos e na metade desses 7 anos ele quebra aquele concerto. Ele quebra aquele concerto, proibindo os sacrifícios, proibindo a oferta de manjares, e nós já fomos para a glória. A igreja de Cristo, ela já foi por Jesus Cristo. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, como está capitulado lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porém, nós não seremos julgados. Nós já fomos salvos. Nós responderemos, depois o irmão vê na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, por tudo aquilo que nós tivermos feito. Nós responderemos, inclusive, pelo nosso corpo, nesse tribunal de Cristo. Nós não seremos julgados, nós responderemos. O presbítero aqui é o homem de Deus, faz a obra. Então lá nesse tribunal ele vai receber galardão, né? Ele vai ser analisado, tudo aquilo que ele fez em Deus, então ele vai receber galardão. O meu filho Ian ali, ele era crente que não evangelizava, crente que não vinha na escola dominical, mas era crente, acreditava em Deus. Crente que não vinha a culto, está salvo, mas não receberá galardão. Então, nós temos que estar ligados na obra de Deus, porque mais tarde nós vamos ser cobrados, inclusive daquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Amém? Então os irmãos entenderam, porque falar de escatologia significa a doutrina dos últimos acontecimentos. Eu, quando recebi esse chamado aqui, eu falei, meu Deus, eu não sou professor, mas Deus, quando te chama, Ele garante. Então nós vamos adentrar agora, muito rapidamente. Eu preparei uma apostila e eu peço até desculpa aos irmãos que ela não está na sequência da revista. E tem algumas coisas aqui, por exemplo, lá no final, quando o texto fala em 1345, na verdade é 1335. Quando o texto fala em 1260 lá embaixo, na verdade é 1290. Agora, eu estarei lendo aqui na revista, porque eu acho que nós temos um tempo para isso, sobre o tempo da profecia. E para mim não está lendo somente um conteúdo que eu trouxe, que eu não criei nada, eu não fiz nada, o irmão Sebastião não é esse sábio, não é nada disso. Eu fui nos estudos ministrados pela CPAD, eu trouxe um estudo com muito carinho para os irmãos, e simplesmente eu busquei referências bíblicas. Para mim, não está falando de mim, porque toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus Cristo. Então não adianta eu chegar aqui, olha irmão, eu fiz uma apostila, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou igual Paulo e Timóteo, falam lá quando eles vão pregar em Filipe. Paulo e Timóteo, servo de Deus, certo? Eu estou falando, e depois, se algum dos irmãos quiser se pronunciar, aqui o ministério é de bom agrado.
e eu também estou aqui para aprender. Por mais que um atributo foi de eu trazer a mensagem hoje, eu estou me estendendo mais um bocadinho, e os irmãos depois, que tiver alguma complementação, com muita humildade, eu vou estar ouvindo. Então, na revista, ela nos dá uma explicação, que na verdade não é bem detalhada, sobre o tempo da profecia. Eu não vou estar lendo aqui na revista, depois cada um irmão leia, porque vai ficar muito cansativo para os irmãos, né? E eu vou adentrar direto aqui na apostila, porque mais ou menos é a explicação da revista. Mas se algum dos irmãos falar, não, nós queremos que o senhor leia, eu vou ler. Mas eu creio no seu ministério aqui que não há necessidade, porque tudo que está aqui na apostila eu venho explicando aqui. Então eu vou ler. Isso aqui é um esboço sobre o capítulo 12 de Daniel, que é o nosso objetivo principal nessa noite, de estar trazendo o ensinamento desse capítulo 12. Eu voltei alguns capítulos para que justamente nós entrássemos nessa área escatológica e os irmãos não se percam. Eu estou tentando falar num linguajar bem tranquilo, não é que eu fale difícil para os irmãos estar podendo acompanhar, que o objetivo maior é que os irmãos saiam pelo menos com uma noção desse período escatológico. Diz o texto aqui na minha apostila que os tempos angustiadores da grande tribulação que há de vir sobre todos os gentios, sobre todo Israel durante os 7 anos seguintes, que são aqueles 7 anos que eu enumerei por irmãos, ao arrebatamento da igreja. Os 7 anos seguintes, eu falei que a igreja era arrebatada, nós cristãos não participamos de tribulação, e o texto está dizendo que é os 4 anos seguintes após o arrebatamento da igreja. E tem uma referência à Bíblia aqui. O período da grande tribulação, Arcanjo Miguel, eu estaria lendo isso na apostila, um grande príncipe, defensor do povo de Deus, antes do milênio, antes do milênio, eu vou parar, quando a igreja é arrebatada, quando Jesus volta em glória, e ele joga o assolador, quando ele quebra aquele concerto com 3 anos e meio, Deus ele volta em glória com os santos, e o assolador é lançado lá no lago de enxofre. Então, logo após isso, nós vamos viver o milênio, 1000 anos, onde só o governador será Cristo. Então, esse período do milênio ao qual o texto está se referindo aqui, que período de grande tribulação, Arcanjo Miguel, um grande príncipe defensor de Deus, antes do milênio expulsará Satanás da esfera celestial. Isso está lá em Apocalipse 12, 27. Ele ficará preso no abismo por 1000 anos. Depois disso ainda vai haver manifestação de Satanás, e nós falaremos mais adiante. Esse tempo da profecia do capítulo 12 é uma sequência cronológica do capítulo 11. Eu fui repetindo bem a respeito disso para os irmãos aos poucos, e pegando, porque escatologia é difícil, até para nós que procuramos um estudo mais aprofundado. E eu creio também que para os irmãos parem algumas dificuldades, e depois, se algum irmão tiver alguma dificuldade, está aberto para perguntar. Se, vamos supor que alguma coisa eu não venha saber, eu peço um socorro ao meu pastor, e nós não queremos que ninguém saia daqui sem ter conhecimento desse capítulo 12. Primeiro haverá o arrebatamento da igreja, para que o homem do pecado se manifeste. Ele não poderia se manifestar e assumir a guerra com o Espírito Santo na terra. O poder máximo está dentro de cada um de nós. Eu trouxe uma referência em João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Na grande tribulação, o Espírito Santo deixará de resistir. Foi o que eu falei. Parece que há uma permissão. Quando Deus leva nós, que somos templo do Espírito Santo, quando Deus nos tira da terra, porque o homem do pecado, ele não poderia se manifestar aqui na terra, porque o Espírito Santo é a força maior.
Então, aqui em 2 Tessalonicenses, que foi lido até pelo pastor, 2,7. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora resiste até que do pecado seja tirado. E essa vinda do anticristo na terra, ela já vinha sendo anunciada. Quando os 7 selos são abertos, o primeiro selo que é aberto já fala. Quando o primeiro dos 7 selos foi aberto, já falava da vinda do anticristo. Lá em Apocalipse capítulo 6, do versículo 1, versículo 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, quando esse primeiro selo, lá daqueles 7 selos, lá em Apocalipse foi aberto, já havia uma menção da vinda do anticristo. Então, Deus largará sobre a terra todos os seus juízos. O dia do Senhor, a ira do Cordeiro, Apocalipse 6, do versículo 16, 17. E dizia aos montes e aos céus, cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Quem está sentado sobre o trono? O anticristo. E da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem será para subsistir? Então, será o dia do juízo do Senhor. A palavra, ela vem nos dizendo isso. O anticristo estará se manifestando, mas Deus também estará lançando a sua ira sobre aqueles que ouviram a palavra, escutaram a palavra na igreja e não se renderam aos pés do Senhor. Então tudo que está sendo falado aqui está na Bíblia. Não foi nada inventado. Nos últimos 7 anos, a pior época da história da humanidade. Criminalidade, doença. Lá em Mateus 24, 21, a Bíblia nos relata, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo e até agora, e tampouco haverá jamais. Mateus 24, 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Na revista, ela vem nos dizendo que haverá um livramento para aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. E o texto, ele vem nos dizendo em Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitos os espíritos, alegrai-vos antes, pois está vosso nome escrito no céu. Existe uma referência também no livro de Salmo, capítulo 69, 28. Seja riscado do livro da vida e não seja escrito os justos. Então Deus, ele vem dando várias referências. Apocalipse 3,5. Aquele que vencer não será revestido de veste branca e não terá o seu nome riscado no livro da vida. São várias referências bíblicas. Em Mateus 24, 13, a Bíblia vem dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação, ela é individual.